Amigos e amigas, antes de falar sobre nossos presságios, quero alertar e deixar claro que sempre que colocamos nossos alertas, lembre-se que é para que ocorra uma mudança positiva, para ajudar as pessoas. E cuidado com comentários desairosos, pois sempre aparecem pessoas mandadas, spam, ou de sujeitos mal informados, achando que nós gostamos de negatividade, queremos um mundo melhor para todos. Esse é nosso compromisso com a população mundial. Previsões para o mês de setembro de 2019 por Juscelino Luz. Sonhos não são predestinações. Águas de Lindóia, 29 de agosto de 2019. 1. Terremoto e queimadas nas Ilhas das Canárias, Espanha. 2. Afeganistão, mais de 30 mortes em ataque terrorista naquele país. 3. Forte terremoto atinge o Japão, podendo vitimar muitas pessoas. 4. Atentado contra presidente das Filipinas. Deverá ter muito cuidado, pois será um mês tendo riscos e perigo de ataques contra a vida dele. E forte tufão atinge o país. 5. Argentina, com Macri enfraquecido, luta por mudanças pequenas, problemas no pagamento das dívidas. Por outro lado, com Cristina Kirchner, é escolher. O abismo dos argentinos, em condições extremas, vai ficar pior que a Venezuela, sofrendo mais com a situação econômica e poderão surgir manifestações. E sobre a temperatura, haveremos de ter secas, falta de água, e em algumas regiões com vendavais muito forte, chuvas severas naquele país. 6. No Amazonas, há grandes interesses internacionais. No entanto, o desmatamento continua a crescer devido à proposta de agricultura e interesses singulares. Esse mês as devastações e problemas em algumas regiões e também conflitos. O mundo estará em risco até 2032. Por favorecimentos no desmatamento e descontrole ambiental. O Brasil perdeu quase 44 milhões de hectares em mais de 30 anos, no desmatamento, e tem uma deficiência de 3 bilhões de árvores que foram cortadas, incendiadas para a agricultura e em outros crimes florestais, ou seja, as escolas, universidades, igrejas, e a sociedade em geral, têm como responsabilidade de incentivar o reflorestamento das áreas desmatadas. E lutar a favor da proibição de exploração ilegal e desmando por falta de fiscalização na proteção ambiental, antes que seja tarde demais. Existe quadrilhas explorando a Amazônia livremente, não é somente nas queimadas, mas também na exploração de madeira ilegal, minérios e outros. 7. França deverá ter manifestações e ataques terroristas naquele país. Cresce a crise econômica na França. 8. No Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, planos de terroristas podem comprometer e propiciar atentados em algumas partes desses países. 9. As condições econômicas na Espanha serão prejudicadas, podendo afetar alguns setores e surgir novos escândalos bancários e de empresas. E crise aumentará. 10. Seca severa na Tailândia, Índia e Vietnã pode causar danos graves ao país e a escassez de água pode prejudicar o cultivo das plantações. 11. Choque de trem pode vitimar dezenas de pessoas na Polônia, e tempestades podem causar desabamentos e soterramento de alguns locais. 12. Tufão traz ventos fortes e chuvas severas em Taiwan podem fechar escolas e prejudicar algumas localidades, causando enchentes e problemas nesse país. E fortalece a mudança de governança e crise aumenta no país. 13. Na China, um forte terremoto poderá abalar as condições do país, fazendo mais vítimas, e poderemos ter tempestades de areia em algumas localidades. E em outra região a seca e enchentes castigam o país. 14. Forte terremoto e chuvas fortes com ventos fortes podem atingir o Japão e causar destruição e mortes. 15. Na Colômbia, uma explosão em comércio local pode causar muitas vítimas. 16. No Peru, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, começa o aumento dos casos de dengue hemorrágica, que se espalha pelo país. E em algumas localidades muita chuva e destruição. 17. Na Dinamarca, Noruega e Suécia, chuvas fortes podem causar o desligamento de algumas rochas que rolarão nas estradas e podem causar vítimas em algumas regiões, e haveremos de ter possibilidade de atentado. E aumenta a crise econômica naqueles países. 18. Atentado na Rússia e pode vitimar muitas pessoas inocentes. Forte terremoto atinge o país. 19. Grandes manifestações contra a Rede Globo se espalham no país, com manifestações e o dia
Não assista a Globo promovidos por seguidores de Bolsonaro e do próprio Lula. 20. Um furacão Dorian poderá atingir Estados Unidos com força nas águas do Atlântico e atingirá a categoria 4 ou 5 na escala Saffir-Simpson rumo à Flórida e outros locais nos Estados Unidos. Ventos têm chegado a 220 km/h, podendo chegar mais forte ainda, a cerca de 650 km ao leste das Ilhas das Bahamas e ao menos 900 km ao leste de West Palm Beach, no sul da Flórida. Poderá atingir o país entre 2 a 3 de setembro de 2019. 21. Terremoto forte atinge a Nova Zelândia, Austrália, podendo causar vítimas. 22. Ventos fortes, tempestades e raios com chuvas podem causar enchentes na Nova Zelândia e Austrália. E queimadas podem atingir o país. 23. Grande tempestade atinge o Peru, pode causar enchentes e mortes. Também um forte terremoto abalará o país. 24. Forte terremoto atinge o Chile, podendo fazer vítimas pelo país. 25. Na África, a violência mata muitas pessoas. E o Ebola vai se alastrar na África, e poderá ser uma porta de saída do vírus para outros países, por falta e carência de inspeção nos aeroportos e nos portos fluviais. E seca poderá fazer muitas vítimas. 26. Erupção em um vulcão com risco na Islândia, podendo causar muitos danos. Uma avalanche mata pessoas inocentes e chuvas trazem deslizamentos. 27. No Japão, 2 vulcões podem entrar em erupção, e um grande sinal do Monte Fuji indica isso, a erupção em um futuro bem próximo, pois registra centenas de terremotos. 28. Queda de um avião na Índia pode vitimar muitas pessoas. 29. Conflitos no Quênia e em algumas regiões da África podem fazer vítimas. 30. Em Hong Kong, ainda há descontentamento e manifestações, aumenta os problemas econômicos no país, podendo causar desempregos e crises. 31. Nos Estados Unidos, fogo, tempestades e vários tornados poderão atingir algumas regiões no país. 32. Em Portugal e Espanha, queimadas em outras regiões, fortes chuvas podem vitimar muitas pessoas na capital e algumas regiões. 32. Um forte terremoto poderá atingir o Chile. 33. Conflitos Laos em Myanmar poderão vitimar muitas pessoas. 34. Fortes chuvas atingem Sri Lanka, causando enchentes e deslizamentos. 35. Forte tufão pode atingir Filipinas e um terremoto atinge as proximidades de Manila, podendo causar vítimas. 36. Enchentes em Jakarta, Indonésia podem fazer muitas vítimas pelo país. 37. Vendavais acompanhados de chuvas fortes podem atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, podendo causar enchentes e destruição. Fortes chuvas e enchentes podem causar muitas vítimas na Colômbia e em as Honduras. 38. Na Colômbia e Honduras, fortes chuvas e enchentes podem causar muitas vítimas. 39. Crise econômica na Bélgica, Holanda e Alemanha pode aumentar desemprego e crise nesses países, e também são atingidas por vendavais, chuvas severas que vão causar danos por toda parte. 41. Itália, um forte terremoto e em algumas localidades, vendavais e fortes chuvas com possibilidade de vítimas. 42. Nos Estados Unidos, o calor ainda massacrará a Califórnia e em algumas regiões haveremos de ter conflitos e mortes. 43. No Panamá, forte terremoto, também ventos e tempestades fortes pode causar danos e transtornos. 44. México enfrenta protestos por ataques e crimes contra pessoas inocentes naquele país. Um artista famoso pode ser internado às pressas com possibilidade de desencarne. 45. No Canadá, fortes ventos com chuvas e enchentes atingem o país, causando danos às pessoas. E um crime contra famoso vira notícia e comoção. 46. China enfrenta novos problemas econômicos devido à guerra comercial. Algumas empresas sentem o problema. 47. No Brasil, cantor famoso pode sofrer acidente de veículo. 48. No Paquistão, em torno de 30 pessoas são vítimas de um atentado. Vai acontecer vários protestos no país. Em outra região, um forte terremoto atinge o país. 49. Cuba, Belize e na Jamaica, a tempestade pode causar danos e possíveis mortes. 50.
Na Finlândia, ataque pode vitimar pelo menos 10 pessoas e haveremos de ter manifestações. 51. Na Áustria e Suíça, ataques pode vitimar dezenas de pessoas e em algumas regiões avalanches poderão vitimar pessoas inocentes. Cresce o desemprego nesses países afetados pela crise econômica mundial. 52. No Brasil, possivelmente, político famoso sofre atentado e teremos grandes manifestações. Empresas de comunicação estão no vermelho e haveremos de ter anúncios de dispensa em massa. 53. Possível ataque terrorista na Argélia. Haveremos de ter queda de avião. 54. Na Turquia, ataque a bomba pode vitimar muitas pessoas. 55. Grécia, chuvas fortes, enchentes, vendavais podendo causar muitas vítimas no país. 56. Na Arábia Saudita, um ataque poderá vitimar muitas pessoas. E em outra região, fogo criminoso pode destruir prédio. 57. Na Inglaterra, Escócia, planos de ataques terroristas em lugares públicos, estações de trem, ônibus e em aeroportos. E o caos econômico poderá motivar outros países na saída do Brexit. 58. Na Bulgária, Sérvia e Hungria, chuvas fortes, enchentes e ventos pode deixar mortos e feridos. 59. No Brasil, união de interesses singulares vão atacar Lava Jato, no sentido de derrubar as investigações e favorecer partidos políticos e acusados sem a força popular pode comprometer a força-tarefa, continuando como sempre facilitando e fortalecendo o crime livre no Brasil. E por outro lado, a seca e calor severo começam a complicar a situação de reservatórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Enquanto isso, em algumas regiões a chuva e vendavais provocarão destruição e mortes. 60. Alguns planos de atentado contra políticos, autoridades e membros da justiça no Brasil, trazendo risco alto de vida no Brasil. 61. Um asteroide pode passar bem próximo da Terra, vai causar medo à população mundial. 62. Grandes incêndios entre a fronteira do Brasil e Paraguai pode causar perdas de grande parte de florestas e matas, prejudicando ainda mais o meio ambiente. 63. Possível ataque em Israel poderá vitimar muitas pessoas lá. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? E em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.